E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus, disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus estava, irmãos, na região de Genezaré, na região do Mar da Galileia. Ele viajou 65 quilômetros para ir para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas importantes cidades da Fenícia. E a Fenícia era uma região portuária para os romanos, portanto, uma região comercial muito importante. Hoje, pertencente à região do Líbano, né? Cadê o nosso querido irmão libanês, né? Pastor Marcelo, que Deus abençoe. Aquelas duas cidades ficavam ali, naquela região do Líbano. Mateus a chama de mulher cananeia. Marcos não. Marcos chama aquela mulher de mulher cirofenícia. E qual que é a diferença? A diferença é que chamar alguém de cananeu, na época de Jesus, era chamá-lo de idólatra. Chamar uma mulher de cananeia era tipificá-la como uma mulher idólatra. Era um termo, sim, pejorativo, pois não existiam mais cananeus naquela época. Eles eram chamados então de fenícios. Certamente, Mateus prefere utilizar a expressão cananeia, mulher cananeia, para distinguir aquela mulher e denotar para os judeus que aquela se tratava de uma mulher gentia, uma mulher, portanto, idólatra. Os cananeus no passado eram povos pagãos e até na época de Jesus eles levaram a idolatria e a adoração a Baal para o meio de Israel. Por isso era uma nação repudiada pelos judeus. Jesus saiu da região da Judéia, Jesus saiu da região de Israel e foi para aquela região de Tiro e Sidom, para aquela região da Fenícia. Mateus não diz a razão pelo qual Jesus foi para aquele lugar, mas Marcos nos informa que Jesus foi para aquele lugar e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Certamente, Jesus foi para aquele lugar para descansar. Ele foi para uma casa, talvez, para estar no momento de discrição. Mas Jesus, como Deus, ele tinha uma agenda com aquela mulher. Ele sabia que ele não iria descansar, porque nós, obreiros da casa do Senhor, aleluia, não temos isto, né? Às vezes até quando saímos para descansar, fazemos a obra do Senhor. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalharei também. Jesus então vai para aquele local. Quando Jesus chega ali, uma mulher começa então a gritar por Jesus. E ela começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamou ao Senhor, porque ela estava com a sua filha terrivelmente endemoniada. Eu fico pensando, irmãos, qual que era o estado da filha daquela mulher? Porque
o evangelista Mateus, ou o autor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Mateus narra este relato, ele dá esse relato para nós, dizendo que aquela mulher estava terrivelmente endemoniada. Quer dizer, irmãos, a situação era terrível. Aquela mulher estava possessa por demônios. E alguém que já viu alguém possesso por demônios, sabe como que é triste. É triste ver alguém endemoniado. É triste ver alguém tomado por demônios. Me faz lembrar, irmãos, de uma época em que eu estava num aniversário, o aniversário do nosso pastor setorial. Eu estava dirigindo uma congregação naquela época, no setor de Santa Emília, por bondade de Deus, irmãos. Eu tive a oportunidade de dirigir congregações ali por um período de 18 anos. E agora nessa última congregação, a qual eu estava ali, eu recebi um telefonema. E no telefonema estava o diácono da igreja, um diácono que estava muito desesperado. E ele falou: pastor, vem para cá depressa. Eu falei: o que está acontecendo? Ele disse: o meu filho está endemoniado. Eu falei: você é diácono da igreja, você é obreiro da casa do Senhor. Coloque as mãos sobre ele e expulse na autoridade que há no nome de Jesus. E ele disse para mim: eu já fiz isso, mas o demônio não foi embora. Ele falou que só vai embora quando você chegar. E o demônio era ousado ainda. Falou: só vou embora quando o pastor chegar aqui. Eu falei: esse demônio está muito ousado, porque a autoridade é no nome de Jesus. Eu não tenho autoridade sobre os demônios, senão a autoridade que Jesus nos conferiu. A autoridade que temos é a autoridade que vem de Jesus. Eu disse para aquele diácono: você também tem. Mas eu estou indo para aí. Eu fui, chamei um irmão da igreja e fui para aquela casa onde estava aquele jovem. Irmãos, quando eu estacionei o carro, do outro lado da rua, deu para ouvir o grito do demônio na boca daquele menino. E ele gritava que dava para ouvir do outro lado. E eu falei para minha esposa: a situação é séria, nós vamos orar, e na autoridade do nome de Jesus, esse menino será liberto. E os obreiros que estavam comigo, nós entramos naquela casa. A casa era uma casa, irmãos, que a luz muito fraca, parecia que tinha até problema na corrente elétrica, e a gente sabe que não era problema não, né? Porque as luzes piscavam assim. Aquele menino estava cheio de demônios. 4 homens tentaram segurá-lo e não conseguiram. E quando eu entrei naquela casa, lembrando da palavra que Jesus nos ensinou, Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Ele não só expulsou demônios, mas nos deu autoridade sobre os demônios. Aleluia. E quando eu cheguei ali, aquele menino gritando, e os homens ali, os irmãos segurando, o pai daquela criança segurando. Que situação triste, pastor, de ver aquele menino, aquele jovem daquela forma. Um rapaz que cresceu na igreja daquela maneira. Mas nós oramos e estendemos as mãos e falamos: em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. E aquele menino então se viu livre, liberto, para a glória do nome de Jesus. E ele falou: pai, eu estou com sede, me dá água. Irmão, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Aleluia, os demônios não resistem, não pode resistir o poder do nome de Jesus. Deus te deu esta autoridade, aleluia. Aonde estiver demônios, aonde estiver espíritos malignos, aleluia, repreenda no nome de Jesus, porque há poder neste nome, aleluia. E aquela menina estava terrivelmente endemoniada. Aquela mulher era uma mulher gentia, tinha tudo para não ir até Jesus. Ela não era uma filha de Abraão. Aquela mulher não pertencia ao povo da aliança. Ela não era portadora da promessa de Deus. Não conhecia os ensinamentos judaicos. Mas ela foi. Ela foi, sabe por quê? Porque ela era mãe e ela não queria ver a sua filha naquele estado. Tim Keller, um teólogo norte-americano, disse que existem covardes. E existem pessoas fortes, mas existem também pessoas corajosas.
Porém, acima dessas pessoas existe uma mãe, que é muito mais forte do que todos estes. A mãe é mais forte do que qualquer homem corajoso quando ela quer alguma coisa para os seus filhos. E ali estava uma mãe corajosa. Ela foi até Jesus. Ela enfrentou o desprezo dos discípulos, porque os discípulos disseram: despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. E ela vai até Cristo e fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. E como é difícil enfrentar o silêncio de Jesus, porque tem momentos que parece que a nossa oração não está sendo ouvida, tem momentos que parece que a resposta não chega, porque Jesus está em silêncio. Mas aquela mulher não se desesperou. Ela estava diante de Cristo, aquele que poderia resolver o seu problema. E Jesus então diz àquela mulher: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter desistido, mas ela reconheceu a prioridade do reino. Sabe o que ela faz? Ela adora o Senhor. E ela diz: Senhor, socorre-me. Marcos vai além. Marcos diz que ela se prostrou diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela ajoelhou-se diante de Jesus e ela começou a adorá-lo. Aleluia. Ela estava com a sua filha endemoniada dentro de casa, mas ela adorou a Jesus Cristo. Ela não era uma judia, não era um cristão como nós. Era uma mulher gentia, uma mulher idólatra da região de Ciro Fenícia. Mas ela viu que Jesus estava ali, e ela prostrou-se diante de Jesus e passou a adorá-lo. Se você veio adorar a Cristo nesta noite, adore. Se você veio glorificar ao Senhor nesta noite, glorifique. Porque hoje é noite de adoração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independente dos nossos problemas. E enquanto nós adoramos, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha na sua vida. Enquanto você, mãe, adora, Deus trabalha na vida dos seus filhos. Enquanto você é obreiro da casa do Senhor, você que é pai, adora o Senhor nesta noite. Ele trabalha na sua casa, na sua família. Adore ao Senhor. Aleluia. Aquela mulher tinha tudo para não fazer aquilo, mas ela resolveu adorar. E ela adorou ao Senhor. E ela disse: Senhor, socorre-me. Mas as palavras de Jesus foram estas: não é bom tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Irmãos, Jesus não insultou aquela mulher. Ele jamais faria isso. Jesus jamais trataria alguém de forma desrespeitosa. Jesus faz aqui, irmãos, traz uma metáfora, dizendo: não é lícito tirar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Os judeus tinham por costume chamar os gentios de cães, cães imundos. Mas Jesus não chama ela de cã. Jesus chama ela de cachorrinho. E a palavra cachorrinho, sabe o que significa aqui no original? Cachorrinho significa animal doméstico, animal domesticado. Aquele animalzinho que está junto da família. O judeu jamais iria domesticar um cão, porque um cão era considerado animal imundo para os judeus. Mas os fenícios tinham os seus cães em volta da sua mesa, da sua família. Aquela mulher entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Eu não sou filha de Abraão, eu não sou filha da promessa, mas até mesmo os cachorrinhos, aleluia, se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia.
Aquela mulher entende que a palavra era primeiramente para os judeus. A salvação era primeiramente para os judeus. O reino de Deus foi dado aos judeus, para que através dele nós fôssemos alcançados. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos enxertados como jambuzeiro bravos na videira que é Cristo. Aleluia, a promessa de Deus para Abraão alcançou todo o povo de Israel, mas também nos alcançou. Bendito seja o nome de Jesus. E aquela mulher entende, e ela diz: eu quero as migalhas, Senhor, pois é melhor comer as migalhas da mesa de Cristo que os manjares da mesa de Satanás. Só que tem uma coisa: Jesus não dá migalha para ninguém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele olha para aquela mulher e o que ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz: naquela mesma hora a sua filha ficou sã, os demônios foram expulsos, aquela menina foi liberta pelo poder que há na palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Há poder na palavra de Deus, há poder nesta palavra, aleluia. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida, para mudar a nossa história, para mudar a sua casa, para mudar a sua família. Confie no Senhor, aleluia. Ele é digno de louvor, Ele é digno de ser exaltado, e Ele é poderoso para operar milagres e para mudar a sua história, para mudar a sua casa. Quantos podem dizer amém?